O relatório das Forças Armadas sobre a eleição é mais do mesmo, tá? O texto afirma lá que não tem prova nenhuma de fraude. Não tem prova de fraude nas urnas. Só que, ao mesmo tempo, esse texto aí dos militares, ele insinua de maneira muito malandra, mesmo sem provas, né? A possibilidade da fraude em larga escala diz que existe. Segundo os militares, pelo amor de Deus, né? Isso tudo é meio enganoso, viu? Para dizer o mínimo. E bora para a nossa conversa aqui, para as informações a respeito da fraude. Não tem fraude, né? A respeito da alegação, muito da sacana, de que houve fraude. Vamos lá. Vocês sabem que o bolsonarismo está na expectativa desse relatório das Forças Armadas, não é de hoje. O pessoal que está nas ruas lá, está nas ruas assim como alguém batizou, né? São os guerreiros do vem aí. Não, vamos aguentar só mais hoje, que amanhã a fraude vai ser confirmada. Não, mas vamos aguentar então, não foi hoje? Só mais amanhã. Amanhã confirma a fraude, assim vai. E a grande esperança aí é o relatório das Forças Armadas que vai confirmar, para além de qualquer dúvida, a fraude nas urnas, né? E essa expectativa toda rendeu momentos engraçados, tipo Vitor Belfort, lutador, guerreiro do conservadorismo. Olha lá ele. Se você não sabe, agora você vai saber. Dia 19 de novembro, na DAZN, eu vou estar lutando. Tô treinando tão duro. E eu abri meu telefone e vi uma porção de mensagem falando sobre minha postagem de ontem do general. Gente, a única solução pro Brasil é esse general aparecer. O general beija minha rola. Beija minha rola. O general 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 beija minha rola. Ele precisa aparecer. Gente, a justiça acabou no Brasil. A gente está refém. E aí? A pergunta é, será que esse general vai aparecer? Claro que não apareceu, né? O general Benjamin Rola não trouxe fraude nenhuma, mas o Paulão, o homem mais chato do Brasil, o general também, esse trouxe aí uma nota pra gente falando sobre fraude nas urnas. Eu não vou ler esse troço inteiro porque Deus não me deu o dom da fala para eu gastar com uma porcaria dessas. Eu vou me resumir, eu vou me ater à frase que está marcada em amarelo. Para você deve estar bem pequenininho, mas não se preocupe. Está escrito lá que não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alteram o seu funcionamento. Tem centenas e centenas de código de programação para o sistema todo funcionar. Os caras olharam 4. Aí olharam 4 e falaram assim, poderia dizer que não tem fraude, mas vou dizer então que eu não sei. Entendeu? Eles não olharam o suficiente só para poder dizer assim, não dá para dizer que não tem fraude, não dá para dizer que tem fraude, não dá para dizer nada. Essa é a conclusão, e eu acho que quem expressou melhor o resumo dessa nota foi o Alexandre Borges, analista político, que pode ser visto com muita frequência na CNN Brasil. Escreve o Alexandre. Espertíssimo esse teu tweet, ó Alexandre. Escreve. Marido ciumento e paranoico contrata detetive. 6 meses depois, o detetive apresenta o relatório. Não vi nada suspeito, mas nunca se sabe. E é mais ou menos isso que está na tal auditoria. É isso aí. É assim mesmo. Esse é o resumo do que está nessa tal auditoria. Eita, pareceu um Bolsonaro correndo atrás da EMA. Que aleatório, né, gente? Enfim, foi sem querer mesmo. Resta a gente saber como é que o Lula reagiu, né, a informação aí de que essa nota já está disponível e de que a nota basicamente não diz nada, né? Basicamente não diz nada. Não diz tem fraude, não diz não tem fraude, mantém a suspeição, o que é muito conveniente para o Bolsonaro, né? O que o Lula tem a dizer? Vamos lá. 2 exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República
que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E nós ontem acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito 5 vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente porque ele sabia que ele ia perder as eleições. Ele tinha certeza que ele ia perder. E vocês sabem que não foi a disputa entre 2 homens, não foi a disputa entre 2 partidos políticos, não foi a disputa entre 2 candidatos. Foi a disputa entre um candidato e a máquina do Estado, porque ela foi utilizada na sua totalidade. A inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as polícias públicas de cada estado estiveram envolvidos, os empresários ameaçando, sabe? E mais ainda, gente, por isso que foi criado, proibido de entrar com celular, porque tinha empresário querendo que o seu trabalhador fotografasse o seu voto para provar que tinha votado contra nós. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o único que já disputei muitas eleições presidenciais. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E eu perdi 3 eleições para presidente. Eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada. A indústria de mentiras que foi inventada desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, a eleição de 2018 e agora, é uma coisa que é inimaginável que a gente possa fazer uma eleição num processo desse, em que milhões e milhões e milhões e milhões de notícias falsas, 24 horas por dia, difamando as pessoas, falando mal, sabe, utilizando a religião, que é uma coisa sagrada, a fé e a religiosidade das pessoas é uma coisa sagrada, a nossa espiritualidade é uma coisa nossa, muito íntima, pois até com isso eles mentiram, contando mentiras e contando mais mentiras. Muito bem. Ó, como você sabe, a gente está saindo, se der tudo certo, né, de um governo militar. Tem militar onde não deveria ter, que é cargo civil. E são mais de 8 mil. Esse número aumentou desde a gestão Temer, que foi o cara que entregou o Ministério da Defesa, que deveria estar na mão de um civil, para um militar. A partir daí a coisa desandou. Quando chega o Bolsonaro, dispara o número de militares em cargos civis, né? Normalmente, trocar as pessoas que estão nesses cargos não é um problema. Sai governo, entra governo, troca as equipes. Normal. Os comissionados, né? Normal. Né? Só que agora são militares, eles estão armados. Vão me tirar ou não vão me tirar e tal. Né? E a gente quer ver o Lula trabalhar de maneira muito assertiva, né? Para que a gente também possa evitar um governo militar tão desastroso quanto foi esse no futuro próximo. Isso passa por colocar um civil no Ministério da Defesa e, claro, ter uma retórica que seja assim, braba mesmo, diante dos militares, né? Os militares, ele ainda foi bonzinho, hein? Foram usados pelo Bolsonaro para fazer esse relatório que não diz nada, etc. e tal. Os militares fizeram isso de bom grado, fizeram isso de interesse próprio, quiseram fazer isso. Não tem outro jeito, né? A gente tem um problema estrutural nas Forças Armadas. Esses militares são formados na AMAN para perceber,
para perceber inimigos internos que sequer existem, para combater o próprio brasileiro, notadamente de esquerda. Eles vêm versados numa tal luta contra um comunismo, contra um globalismo abublebli, né? E eles pensam meio que como os olavistas, assim, existem muitas similaridades. Eu sou um estudioso do Olavo de Carvalho, escrevi um livro para compreender os absurdos que tem na obra dele, né? E esses militares são chegados a essas ideias aí que são para lá de perigosas, perniciosas, né? Então, assim, tem que ser brabo mesmo com esse tema, não tem jeito. Em outras palavras, com o milico no governo, o Barbinha tem que chegar jambrolhando mesmo, jambrolhando geral.